Olá, turminha! Mais uma aula aí no nosso livro interdisciplinar APS, ok? Aqui nós temos o tema do capítulo de hoje, né, que é o capítulo 6, Os Direitos das Pessoas. E tem alguns subtítulos aqui que nós iremos abordar, tá bom? Direitos iguais para todos, todos têm o direito de viver bem e tecendo saberes. Essa atividade começa na página 94 do livro. Vamos lá? Só que antes da gente iniciar a atividade do livro, é necessário que a gente saiba a diferença, né, nos significados aí de algumas palavras que nós iremos abordar no texto do nosso capítulo de hoje. Então, aqui eu coloquei 3 palavras. Leiam comigo: fome, frio e canto. Então, dependendo do jeito que eu falo essa palavra, eu estou abordando sentidos diferentes. Por exemplo, quando eu falo fome, pode ser aqui aquela sensação que nós sentimos antes das refeições, ou também nós podemos estar referindo o que as pessoas sentem quando não têm o que comer. Porque no nosso país, esse país tão desigual, existem muitas pessoas que passam fome, ou seja, não têm o que comer nas suas casas, ok? Agora nós iremos aqui para a palavra frio. O que sentimos ao sair do chuveiro, né? Aquela sensação que nós sentimos. Ou nós podemos estar falando também o que as pessoas sentem quando não têm o que vestir. Então é o caso, né, de muitos moradores de rua que não tem como se vestir bem aí nos dias frios. Por exemplo, essa pessoa não tem, né, um lugar onde morar, então ela fica na rua. Olha, num dia frio, geralmente a pessoa calça meia, não é? Então ela está agasalhada? Não, então ela pode estar sentindo de fato frio, tá bom? Vamos aqui para canto. Podemos estar falando de um lugar onde gostamos de ficar, ou podemos também estar falando de lugar que as pessoas moram, né? Onde não tem onde se abrigar. Por exemplo, as pessoas que não têm moradia, como é o caso aí do nosso país, né? Que muitas pessoas não têm uma casa. Então, essas pessoas se abrigam debaixo da ponte ou em qualquer outro lugar, né? Que elas possam encontrar aí para poder ficar, né? Olha só a situação. Ok? Deu para vocês entenderem? Agora vamos entrar aí na nossa página 94. Olha, observe que aqui é o título do nosso capítulo, Os Direitos das Pessoas. Para iniciar, deixa eu pegar aqui uma caneta. Olha, agora para iniciar, leia o poema abaixo e responda às questões. Título do poema Além da Imaginação. Leiam comigo. Tem gente passando fome. E não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio. E não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente pelos cantos. E não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa, tá? Então aqui está abordando a fome, o frio e os cantos de pessoas aí que existem aí no nosso país e no nosso mundo, né? Pessoas que não têm o que comer, passando fome. Tem gente que não tem o que vestir, passando frio. E não tem onde morar, né? E ficam pelos cantos, né? Se abrigando onde for possível para poder passar um dia, outra hora para passar a noite, tá bom? Então, aqui nós estamos trabalhando o direito das pessoas. Então, nós sabemos que todas as pessoas têm o direito à alimentação, né? A, e à moradia, porque quando você tem um lugar onde morar, é possível, né? A partir daí você se agasalhar e não passar frio, né? E não viver aí pelos cantos, que é um tema muito sério para ser discutido como política pública aí no nosso país, tá? Então, vamos aqui para a questão 1. Com a orientação do professor, troque ideias com os colegas e converse sobre quais as diferenças entre os dois tipos de fome, é o que nós falamos, pode ser o que sentimos aí
é antes da refeição ou as pessoas que não têm de fato o que comer. E frio, por exemplo, que nós acabamos de abordar, ou é uma sensação que você sente por estar de pouca roupa, ou de pessoas que não têm mesmo o que vestir, tá bom? E canto foi a respeito da moradia, que nós falamos também. Então, você vai escolher dois tipos e escrever aí no caderninho de vocês, tá bom? A diferença entre esses dois tipos, tá? Depois nós vamos para a questão 2. Qual destes problemas você acha mais sério? A fome ou a falta de abrigo? Então, essa resposta é pessoal. Você vai colocar no seu caderninho. O que você acha mais sério? É uma pessoa não ter o que comer ou é uma pessoa não ter onde morar? Tá? Então, escreve no seu caderno o que você acha. Só que, aqui no nosso livro, às vezes não tem espaço suficiente para escrever todas as respostas. O que você vai fazer? Aí no seu caderninho, você vai primeiro colocar o nome da cidade, né? O dia, o mês e o ano já está aqui, que é 2020. Vai escrever aí interdisciplinar apps, porque é do livro que nós estamos trabalhando hoje. Vai colocar a página que você está se referindo aí como resposta e o número da questão. Por exemplo, na questão 1, diferenças de. E aí você vai colocar a diferença do que nós falamos, fome, frio e canto, tá bom? E aí você vai seguindo. Saiu da página 94, depois escreve página 95, até finalizar a atividade, certo? Agora nós iremos para a página 95. Direitos iguais para todos. Vamos fazer a leitura juntos. Então, aqui eu tenho: as pessoas podem exigir direitos garantidos por lei para si mesmas ou para seu grupo. Por outro lado, as pessoas também têm deveres em relação ao governo e a outras pessoas. Então, nós estamos trabalhando com direitos, né? Porque nós sabemos que nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. Os direitos dos brasileiros estão garantidos em um documento elaborado em 1988, conhecido como Constituição. Estes são alguns direitos dos trabalhadores. Só que antes da gente falar dos direitos aqui embaixo, vamos ver o significado de Constituição. Está aqui, ó, o significado. É lei fundamental ou conjunto de princípios que organiza e define o governo de um país. Uma Constituição também estabelece os direitos dos cidadãos, tá? Entre os direitos que nós temos estão aqui o direito à informação, como nós precisamos saber de tudo que está acontecendo, tá? Igualdade perante a lei, liberdade de religião e de ideias, então eu sou livre para escolher a religião que eu quiser, tá? Direito à segurança e à propriedade, direito à saúde e à família, direito à moradia, à educação e à alimentação, direito à vida e à liberdade de ir e vir. Então, nós temos os direitos garantidos aqui à moradia, né, que nós precisamos de um lugar para morar, mas existem muitas pessoas que ainda não têm, né? Então, o direito não é garantido para essas pessoas moram aí debaixo da ponte. Nós temos o direito de ir e vir, então a gente pode sair da nossa casa e ir para onde a gente quiser e retornar. Nós somos livres para isso. Nós temos o direito de escolher a religião que a gente quer seguir, seja ela católica, evangélica ou qualquer uma, tá bom? Ou eu posso seguir ou religião católica e evangélica, que são as religiões denominadas cristãs, né? Ou eu posso não ter religião nenhuma, como é o caso do ateu, tá bom? Eu sou livre para acreditar no que eu quiser, tá bom? E nós temos também vários direitos aí que são garantidos na Constituição, como aí também a educação, né? Onde vocês têm garantido aí a matrícula de vocês gratuita na escola, que é um direito garantido, tá? E a alimentação, vocês têm o direito à alimentação, mas existem muitas pessoas aí que estão passando fome,
né? Não tendo esses direitos garantidos aí por lei de verdade. E aí, nós vamos aqui para a questão 1. Na questão 1 tem: agora que você conhece alguns dos seus direitos, copie abaixo 3 que você considera muito importante. Então, você vai escolher 3 aqui e vai escrever nessas linhas aí. E a escrita é no próprio livro, tá bom? Agora vamos para a nossa página 96. Tem assim: a lei no Brasil garante os mesmos direitos a todos os brasileiros, mas isso nem sempre acontece. Observe as fotografias. Aqui nós temos jovens da escola do município de Xarupe, no estado do Acre, em 2014. Eles estão estudando, certo? Então, estão tendo direito aí à educação garantida. Vamos para 2. Nem todas as pessoas têm moradia com condições mínimas de segurança e conforto. Moradias em Mussum, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. Olha a situação em que essas pessoas estão, né, morando. Olha a situação das casas, sem nenhuma segurança. Então, o direito à moradia aqui não está sendo garantido, né, gente? Vamos para a questão 3. Pessoas em situação de rua não possuem moradia. Cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2016. Olha as pessoas dormindo aí, olha, ao ar livre, tá vendo? Então, elas não têm moradia, também não estão tendo o direito delas garantido. Indo para a próxima página, continua aí a sequência de imagens. Na imagem 4 tem: são muitas as pessoas que não conseguem se alimentar de maneira adequada todos os dias. Na fotografia, pessoas em situação de rua recebem sopa no estado do Rio de Janeiro em 2015. Então, aqui são pessoas, né, que fazem esse trabalho doando, né, a sopa para as pessoas, principalmente em dias frios, tá? Para essas pessoas que não têm aí o direito à alimentação, né, garantido. Aqui nós temos outra imagem, né, na imagem 5, setor de emergência lotado em um hospital da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 2015. São poucos os postos de saúde e os hospitais para atender a população. Percebe que aqui, olha, é uma unidade de saúde e as pessoas estão o quê? Nas macas, nos corredores, sabendo que a pessoa tem que ficar dentro dos quartos, alojadas não nos corredores. Então, não estamos tendo aqui garantido uma saúde adequada, né? Vamos para a imagem 6. Aqui as pessoas dentro de casa, numa mesa, se alimentando. Então, almoço em família na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Em 2016, aqui nós estamos vendo, né, que está tendo garantido aí a alimentação. 7. Aqui é uma outra unidade de saúde, mas percebe que diferente da imagem 5, as pessoas estão esperando para serem atendidas, olha, em cadeiras, então de forma adequada, né? Agora vamos para a questão 2. Quais dessas fotografias retratam situações em que os direitos foram respeitados? Quais são esses direitos? Então, aqui eu já coloquei para vocês. Na 1, que nós vimos lá no slide anterior, olha aqui, as pessoas estudando. E agora aqui, olha, na imagem 6, as pessoas se alimentando. E aqui na imagem 7, elas esperando de forma adequada aí o seu atendimento numa unidade de saúde, tá bom? Agora 3, você sabe se todos os seus direitos são respeitados? Então, pergunta aí para sua mãe, para o seu pai, para te ajudar nessa questão, porque é uma questão pessoal, né? Você acha que os seus direitos estão sendo respeitados, sim ou não? E por quê? Vamos para a próxima página. Alguns grupos de pessoas sofrem preconceitos. Seus direitos não são respeitados, mas muita gente trabalha para acabar com esse problema. Então, vamos aqui no tema do texto. Vamos acabar com o preconceito. Quando existe racismo, algumas pessoas são aceitas, outras são desprezadas. E isso é muito ruim para a vida das pessoas. Na escola, na hora de procurar um emprego, de conseguir uma promoção na carreira, na hora de casar, nos filmes, programas e propagandas de TV. Não é natural ser assim. Todos querem ter e fazer tudo o que é bom. Todos querem ser respeitados.
Por isso surgem movimentos como o chamado movimento negro, grupo de pessoas que têm ideias e praticam ações para defender os direitos dos negros nas casas, nas ruas, no mundo. Tá? Então, aqui foi um texto que foi tirado aí na Histórias de Preta, da Companhia das Letrinhas, aí, em 2016. Aqui uma imagem da caminhada do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, na cidade de São Paulo, em 2015, tá bom? E aí vem aqui a questão 4. Você já passou por alguma situação de racismo ou conhece alguém que tenha sofrido preconceito racial? Já. Vocês já passaram por alguma situação em que a pessoa te falou alguma coisa que te ofendeu de forma que você foi chamado de preto, de negro? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu também com uma pessoa que você conhece? Então coloca aí, porque é uma respostinha pessoal, tá bom? E falando também na questão de preconceito, nós também podemos falar aí da questão do bullying, tá? Que vai muito além de uma brincadeira sem graça, porque podemos ter aí situações de racismo, mas também podemos ter situações aí de bullying, né? Que é uma brincadeira muito sem graça, o que à primeira vista pode parecer até um simples apelido inofensivo, mas pode afetar emocional e fisicamente o alvo, né? Que é a pessoa que está sendo ofendida. Crianças e adolescentes sofrem humilhações racistas, difamatórias, muito, principalmente em escola, e a gente não pode deixar que isso aconteça, tá bom? Então, assim, às vezes é melhor a gente pensar, né, muito antes de falar, porque dependendo do que você fala, você acaba ofendendo, e a ofensa, ela é muito grave, tá bom? A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro antes de fazer, tá bom? Antes de falar, tá? E aí vamos aqui na questão 5. Por que existe o movimento negro no Brasil? Então, olha, gente, o movimento existe para defender os direitos dos negros na sociedade, tá bom? Agora vamos para a página 99. Para proteger os direitos das pessoas no mundo, foi lançada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vários países assinaram este documento, entre eles o Brasil. Veja alguns direitos defendidos na Declaração. Todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança. Ninguém será submetido à tortura, nem a castigos ou tratamento cruéis, desumanos e degradantes. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Ainda hoje, em muitos lugares do mundo, esses direitos não são respeitados. Há organizações que trabalham em diversos países para defender esses direitos. Uma organização que luta em defesa dos direitos dos desamparados chama-se Médicos Sem Fronteiras. Os integrantes dessa organização cuidam da saúde de populações que vivem em situações de conflitos armados e desastres naturais, por exemplo, oferecendo atendimento gratuito. Aqui na 6 tem assim: procure saber se organizações como essas atuam na cidade ou na região onde você vive. Fale sobre elas com colegas ou professores. Antes da gente responder essa, vamos fazer a leitura da imagem aqui em cima? Essas crianças aqui, ó, sírias, brincam em zona de proteção para refugiados na Jordânia, que tem o apoio da Unicef. E essa imagem aqui, a criança sendo atendida por médico de Organização dos Médicos Sem Fronteiras, no Sudão do Sul, em 2016. Agora, voltando para a questão 6, será que em São Paulo tem organizações como essa? Então, eu já coloquei aqui para vocês, olha, para facilitar, sim. Eles atuam, estou falando dos Médicos Sem Fronteira, tá? Para as pessoas mais vulneráveis, como moradores de rua, migrantes e refugiados, indígenas, usuários de droga e idosos, como eles fizeram e estão fazendo agora durante a pandemia, tá? Então, eles fazem todo um trabalho e depois encaminham para a rede de saúde. Tudo bem? Aqui na questão 7, você gostaria de, no futuro, trabalhar em uma dessas organizações? Então, você gostaria de participar de um grupo assim que ajudam as pessoas que estão vulneráveis, ou seja, precisando de muita, mas muita ajuda mesmo?
Então, se sim, coloca aqui, mas coloca também o porquê você gostaria de fazer parte, tá certo? Agora vamos para a página 100. Todos têm o direito de viver bem. As pessoas precisam de condições para ter uma boa qualidade de vida. Para isso é necessário, entre outras coisas, viver em uma moradia digna, em um lugar seguro e limpo, ter acesso aos serviços básicos como água encanada, rede de esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público, entre outros, ter acesso à saúde, ao lazer, ao trabalho e à educação e ter uma alimentação equilibrada. Isso daqui é tudo direito, né, que o cidadão deveria ter para viver bem, né? E aí tem aqui uma imagem, moradias na comunidade de Calabar ao fundo, prédios residenciais em Salvador, no estado da Bahia, em 2016. Questão 1. Na comunidade onde você vive, você identifica todas as condições citadas acima? Então, aí no seu bairro, você tem moradia digna? Tem acesso a serviços básicos como tem água encanada, rede de esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público aí no seu bairro? Vocês têm acesso à saúde, ao lazer e ao trabalho e à educação? Tem uma alimentação equilibrada? Então é isso que vocês vão colocar aqui. Você identifica todas essas condições aí no seu bairro, na sua comunidade? Então, se sim, coloca aqui, coloca e quais, ok? Então, vamos para a página 101. É o dever dos governantes fornecer os serviços básicos para garantir a qualidade de vida da população, mas a população também tem os seus deveres e pode colaborar. Em diversos lugares, as pessoas de uma comunidade ou de um bairro se unem e trabalham em conjunto para melhorar sua qualidade de vida e tentar resolver os problemas do lugar onde vivem. Para isso, formar associações de moradores de bairro e outros grupos comunitários, como o da fotografia abaixo, que desenvolvem ações como cuidar dos bens que o governo oferece à população, como escolas, creches e praças públicas, organizar atividades comunitárias de lazer, encaminhar aos governantes pedidos de melhoria para o bairro e conscientizar as pessoas da necessidade de preservar o ambiente, tá? Então, em muitos bairros tem aí a associação, né? Tem esses grupos comunitários aí que trabalham em prol de uma qualidade de vida melhor nos bairros, né? Então, essas pessoas verificam o que está acontecendo aí na comunidade e encaminham, né, para os governantes os problemas que acontecem, o que ocorre que podem melhorar, tá bom? E também, na medida do possível, ajudar as pessoas aí do bairro a conquistarem aí melhorias, tá? 2. Qual é o objetivo das associações de moradores ou de grupos comunitários como o da fotografia? Então, eles desenvolvem as ações aqui, olha, estão todas aqui, certo? 3. O que esses grupos podem conquistar juntos aos governantes? Então, eles podem conseguir benefícios para a comunidade, como melhorias para as escolas, obras de infraestrutura para o bairro, organização de eventos e atividades para a população, campanhas de conscientização e muitas outras coisas. Tá bom? Questão 4. Existe uma associação de moradores ou grupo semelhante no bairro onde você mora? Então, tem alguma associação aí? Responde aí, sim ou não. Agora vamos para a página 102. Crescendo Saberes. Você já ouviu falar de horta comunitária? As hortas comunitárias são feitas de maneira voluntária, geralmente em espaços não ocupados na cidade. Elas fornecem legumes e verduras, tornam a cidade mais agradável, aproximam as pessoas que nela trabalham e motivam todos a participar em outros projetos para melhorar a comunidade em que vivem. Questão 1. Leia a história de alguém que criou uma horta comunitária na cidade de Brasília. E aí está dizendo, ó, nessa imagem aqui, tá vendo uma horta? Está dizendo que há 3 anos, Alda, né, 40 anos, decidiu transformar o caminho que fazia a pé da casa ao trabalho em Brasília. Ela passou a fazer canteiros em espaços públicos e depois a plantar hortaliças na vizinhança. Por meio das redes sociais, Alda encontrou outras pessoas que desenvolvem a chamada agricultura urbana no Distrito Federal. Inspirada nelas, reuniu vizinhos para com eles ampliar a experiência e melhorar a vida comunitária. Olha que bacana! Um exemplo aí que a gente pode seguir, né? Questão 2.
Agora leia o poema abaixo sobre a horta feita por Zimpolho e Zimpão. Nessa horta eles plantaram tantos legumes e verduras que acabaram fazendo a maior confusão. Olha o tema. Que horta! Vamos fazer a leitura desse poema? Porque aqui a gente trabalha tudo integrado, tá, gente? Atividade de ciências, mas porém aqui lendo um poema que a gente trabalha muito na língua portuguesa. Que horta genial! Que horta de artista! Colheita especial. Produção nunca vista. Erve chofra e palme-polho. Deu na horta do zimpolho. Raba mate pepigrão. Deu na horta do zimpão. Escabola e repobrinha. Cenotata bem miudinha. E também banacaxi. Perancia e melaqui. Mamaranja e ameireja. E ainda, ora veja, aboranga e goianás. Diz agora se és capaz. De que frutas e verduras ressaltaram travessuras, como estas que aqui estão, desimpolhes em pão. Viu que bagunça foi esse poema? Então vamos continuar. Zimpolhes em pão plantaram vegetais misturados e deram origem a alimentos novos. Escreva aqui o nome das plantas que eles misturaram. Olha, pepigrão foi a junção de pepino e agrião, tá? E aí você vai pausar o vídeo e ver se você consegue fazer dos outros. Vem comigo e corrige, tá? Então vamos lá? Raba mate é rabanete mais tomate. Depois, palmipolho é palmito mais repolho. Depois, escabola é escarola mais cebola. Depois, repobrinha, repolho mais abobrinha. Depois, cenotata é cenoura mais batata. Depois, banacaxi, banana e abacaxi. Peracia, pera mais melancia. Mamaranja, mamão mais laranja. Almeireja, ameixa mais cereja. Aboranga, abóbora mais moranga. Aí vem na 3. Que tipos de alimentos podem ser cultivados em uma horta comunitária? Gente, hortaliças, legumes e árvores frutíferas, tá? Aí vem na 4. Para manter as hortas vivas e bonitas é necessário cuidar do solo antes e depois do plantio e regar diariamente de modo adequado, sem desperdiçar água. Converse com seus colegas como essas tarefas podem ser divididas em uma horta comunitária. Então, aqui, como pode ser dividido? Cada um ficando com uma função, né? E aí, tudo funciona. 5. Na sua opinião, por que as hortas comunitárias são uma forma de melhorar a qualidade de vida de uma comunidade? Olha, você vai responder aqui com as suas palavrinhas. Por que a horta comunitária melhora a qualidade de vida? Pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, de que forma pode melhorar a qualidade de vida, tá bom? Porque, olha, além do espaço que você vai usar, e espaço poderia ser as pessoas jogarem lixo, você vai deixar um espaço limpo, né? E essa plantação poderia o ambiente melhorar aí a questão da beleza, né, do lugar, ficar muito mais bonito a paisagem e além de ajudar aí na saúde das pessoas, né, com plantas aí, com hortaliças aí de boa qualidade, né? Sem produto químico, então teria produto orgânico aí para as pessoas e ainda de forma gratuita, né? Porque aí poderia todo mundo na hora da colheita dividir, certo? Vamos para a próxima página. Respeitar os direitos. Uma sociedade justa é aquela em que todas as pessoas juntas decidem o que é melhor para elas. Também é aquela em que os direitos de cada indivíduo são respeitados. Lutar para que os direitos sejam respeitados não é fundamental somente para alcançar justiça, mas também para garantir qualidade de vida. Observe a ilustração, leia a legenda e responda as questões. Aqui tem uma imagem. Olha aqui, uma faixa de pedestre e uma pessoa na cadeira de roda atravessando, né? E o carro aqui parado esperando essa pessoa atravessar. Os usuários de cadeiras de roda ganham qualidade de vida quando as prefeituras rebaixam as calçadas nos cruzamentos e implantam faixas de pedestres. Assim, eles conseguem ir de um lugar a outro com mais facilidade e segurança. Os direitos da pessoa na cadeira de roda estão sendo respeitados aqui nessa imagem? Aqui sim, né? Porque ela pode se locomover com facilidade mesmo com a cadeira de roda. B.
Na cidade onde você mora, a faixa de pedestres e as calçadas são rebaixadas para facilitar a passagem de usuários de cadeiras de roda? É você que vai responder com as suas palavras aí, tá, gente? E aí é o seguinte, eu não vejo, tá, esse direito sendo respeitado. Por quê? Porque principalmente para a gente que mora na periferia, as calçadas, cada uma está em uma altura diferente. Então, não tem uma calçada rebaixada para que essas pessoas cadeirantes possam passar, né? E nem todos os lugares têm faixa de pedestres, tá bom? 2. Observe as ilustrações e converse com os colegas para responder as questões. Aqui na imagem 1, aqui a imagem 2. Em que cena você vê o sinal de respeito ao outro? Então, eu vejo isso na cena 1, né? Tem uma criança ajudando aqui uma pessoa deficiente visual a atravessar a rua. Olha a pessoa com uma bengalinha, tá vendo? Em que cena você vê desrespeito ao outro? Então, olha aqui, na cena 2. Uma idosa em pé enquanto uma pessoa nova está sentada. Esse lugar aqui é reservado. Então, mesmo que não tenha ninguém, esse lugar aqui tem que ficar vazio, né? Para que essas pessoas já possam chegar e sentar. Elas não têm que pedir licença, já tem que deixar esse lugar aí já disponível para essas pessoas. Tudo bem? Agora vamos aqui na questão 3. Veja a seguir algumas atitudes de colaboração e respeito a outras pessoas. Aproveite e acrescente mais 2 atitudes em cada lista. Olha só, na classe, o que nós podemos fazer aí como atitude legal e de respeito? Ó, levantar a mão antes de falar, esperar a sua vez de falar, ser pontual, jogar o lixo no cesto de lixo, preparar o material pedido para o trabalho em grupo. E o que mais que você pode acrescentar aqui que é dever em sala de aula? Coloca aí. Em casa, ajudar as pessoas que estão com dificuldade, arrumar o quarto, colaborar com pequenos serviços domésticos e o que mais vocês podem ajudar em casa? Coloca aqui. Pode colocar aqui, ó, já nos pontinhos, já estão disponíveis aí para vocês, tá? Na rua, atravessar somente na faixa de pedestre, ser atencioso e ajudar as pessoas mais velhas a atravessar a rua, jogar lixo nas lixeiras, o que mais nós podemos fazer? Coloca aí, porque em todos os itens você pode acrescentar, tá bom? Essa pesquisa aqui nós não iremos fazer, tá? Vamos para a última parte aí que nós iremos trabalhar hoje, que é na página 106. Só que está um pouquinho, né, desfocado aí no slide. Então, vou colocando aqui e fazendo a leitura, tá? Vê se vocês conseguem ver com nitidez. Mas eu vou fazer a leitura para facilitar. Então, aqui tem não. Aí vem o índio, não. E aí, olha só, ele não joga, né? O passarinho tá em cima. Aí o índio fala, ficou maluco? Queria machucar aquela mãe? Aí o menino diz, para mim, aquilo era um passarinho, mas também era uma mãe. Aí continuando, bah, o que está fazendo? Uma fogueira. De jeito nenhum. Aqui, no mato, o fogo pode se alastrar. Fogueira só quando for, nessa parte, tá? Fogueira só quando for preparar comida. E mesmo assim, só adultos podem fazê-la. Aí tem ele aqui, índiozinho, né? Pensando. E o menino foi e jogou um papel aqui, não é lixo. E ele jogou um papel, o índiozinho fala. Jogando papel no chão? Continua aqui do outro lado. Fazendo xixi no riacho limpo? Aí o menino diz, chega! Aí o menino fala, você é um chato. Vou voltar para a cidade que eu ganho mais. E aí ele chega lá na cidade. Tá vendo? Olha, ele vê uma pessoa pichando, vê várias pessoas jogando lixo no chão. E depois ele diz, agora eu entendo porque aquele índiozinho pegava tanto no meu pé. Então, olha só, a história critica algumas atitudes. Então,
Quais foram as atitudes que a história critica? Então, vocês podem colocar aí que foi na primeira cena, maltrato com os animais, fazer fogueira sem os usos necessários, sujar os espaços naturais ou construídos pelo ser humano, tá bom? Então, isso vocês já podem anotar aí, que foram os temas tratados nesse HQ, né, que é a História em Quadrinhos, tudo bem? E aí a gente finaliza por aqui, até a próxima!